Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Alto Astral no 14. Nosso convidado dispensa apresentações. Ele já esteve aqui outras vezes, mas ocupa um cargo muito importante, muito relevante, a Agência Reguladora Municipal. Robson Torres, seja mais uma vez bem-vindo aqui ao programa Alto Astral no 14. Coisa boa te receber mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade, Guilherme Verano, inclusive pelas considerações aí. Realmente, ocupa um cargo muito importante, que é cobrança diária. Para quem não sabe, sou o diretor-presidente da Agência Reguladora do município de Anápolis. Me chamo Robson Torres, sou servidor efetivo. São 27 anos de serviços públicos prestados na cidade de Anápolis. E à frente da Agência Reguladora, a Agência Reguladora é responsável pela regulação do serviço de saneamento, tratamento de água potável e o esgotamento sanitário, e também o transporte coletivo. No caso do saneamento básico, sem sombra de dúvidas, engloba toda a população, porque o ser humano precisa de água. O transporte público nem todos fazem uso, mas acaba que também repercute para todos nós, porque ônibus nas ruas, mobilidade urbana, tudo está intrinsecamente ligado. E aí são cobranças diariamente, Guilherme Verano, caros telespectadores, e o meu telefone é 24 horas conectado, minha esposa vive reclamando, mas enfim, foi um acordo que fiz, aceitei o convite do prefeito Roberto Nasso, fiquei lisonjeado com o convite, inclusive, e procuro dar cabo a todas as demandas e fazer jus aí, atendendo a toda a população anapolina. Bom, Robson, é claro, eu costumo sempre falar que o Robson é o interessado mais tranquilo. E assim, sem querer desmerecer ninguém, que ele vai desdobrando as perguntas e vai levando. E seria exatamente essa segunda pergunta minha: qual o papel da agência reguladora? Porque tem muita gente que não tem ideia. Eu vou falar, mas e aí? O que é? Afinal de contas, você já esclareceu. Mas em relação a essas demandas, já há quanto tempo de agência reguladora? O que mudou do início para hoje? Algumas demandas foram resolvidas? O que está pendente, Robson? Quanto tempo de agência? A agência ela foi criada através da Lei 4.115, de 17 de março de 2021. Então, a agência reguladora completou 2 anos. São 2 anos, digamos, de estudo, de aprendizado. E, inclusive, aprendizado para toda a administração pública. Até então, o saneamento básico era conduzido tão somente pela Saneago. A Saneago, ela conduzia. Hoje, não. Hoje, a agência reguladora também conduz as obras, os serviços de saneamento. Então, nós temos responsabilidade? Temos, sim, responsabilidade sobre todas as ocorrências, porque fazemos a regulação. Se fazemos a regulação, temos que exigir que obras e serviços sejam feitos adequadamente, dentro do prazo estipulado, dentro da qualidade estabelecida em contrato. E se não está, então, o que fazer para resolver esse imbróglio? Essa é a pergunta, inclusive interna de todos nós, até porque nós temos já preparados 80 autos de infração para a Saneago. 80? 80 autos de infração, e já informamos que serão agora mais de 7 mil. E por que mais de 7 mil? Porque é o número de calçadas danificadas na cidade de Anápolis, mais de 7 mil. Então, para cada calçada, um auto de infração, para cada buraco na rua, um auto de infração, para cada início de obra sem informação, um auto de infração, para cada esgoto que transborda e a Saneago não realiza o reparo no tempo adequado, o tempo estatuído pela Resolução Normativa 001/2023, um auto de infração. Ou seja, estamos na iminência aí de milhares de autos de infração. Aí vem a pergunta: isso vai resolver? Eu queria te perguntar, e como que é essa convivência? Eu imagino que, poxa vida, eu sou com auto de infração ali, a Saneago, o que acha disso? Eu sou adepto da fiscalização pedagógica, o monitoramento pedagógico. Antes de mais nada, diálogo, convencimento, parceria. O auto é a última instância. Eu estou buscando a resolutividade. E para se ter uma ideia, outrora, enquanto ainda estava na Secretaria de Finanças, à frente da diretoria da Receita, eu imaginava que se aumentasse a multa
pelo não pagamento do IPTU, nós poderíamos receber os nossos créditos. Lê de engano. Aumentamos a multa e a inadimplência continuou igual ou até pior. Sim. Isso é resultado do quê? Da política econômica no Brasil, no Estado e no município. Então, é toda uma conjuntura. Não? Então, nós precisamos ser sempre equilibrados, estudar caso a caso. Para resolver os problemas, inclusive hoje, depois de muita luta, muita reivindicação, dia 29 às 14h30, 29 de junho, né, consegui uma reunião, está marcada uma reunião com o presidente da Saneago, Ricardo Soavinski, para discutirmos todas as obras, todos os serviços, como está a atuação da Saneago em Anápolis. Por que Anápolis não tem um caminhão-pipa? Por que alguns processos estão parados? Por que alguns bairros não podem receber o benefício de água, benefício do esgoto? Muitas outras demandas. Por que da quantidade de buraco? Por que não temos contrato de calçada? As calçadas, inclusive as 7.000 calçadas, não tem nem previsão de solução desse imbróglio. Por quê? Porque a Saneago não tem um contrato específico para essa questão de calçadas. O Tapa Buraco é uma empresa específica, JS, mas as calçadas a empresa abandonou há 1 ano atrás. Aí vem a pergunta, e por que é que não tomou-se providência se a empresa abandonou há 1 ano atrás? Inclusive, queremos saber as responsabilidades. Se foi aplicada a multa, por que a empresa abandonou, o que é que está acontecendo? Robson, só para entender a questão da calçada aqui, porque o dano no asfalto tem empresa. A calçada, ela é obrigação do dono da casa ter a calçada, mas a partir do momento que alguém quebra ali, o reparo tem que ser, só para o meu entendimento, é isso mesmo? Isso, então. A partir... Então, o reparo daquela calçada danificada aí já não cabe mais ao dono da casa, né? Quando a Saneago ela tem que fazer uma intervenção em uma calçada, é obrigação da Saneago o reparo dessa calçada. E aí outra vírgula aqui, só para a gente entender. Aí tem que colocar, só jogar o cimento ou tem que colocar o piso adequado e devolver ela à condição original? O ideal é voltar à condição original. Nós temos até um caso num canil, o proprietário de um canil, que ele botou uma grama em toda a calçada, fez toda uma estrutura, arborizou ali, a Saneago veio e destruiu tudo. Então ele teve gastos. E aquilo ali, inclusive, é um chamativo para os clientes. Sim, claro. Então ele queria o reparo, como estava mandando para a Saneago, e depois aí de mais de 120 dias conseguimos. Agora é um tempo muito grande, né? Muito longo. E aí é outra discussão. Por que não estão sendo cumpridos os prazos? O que falta em Anápolis? E ontem, para minha surpresa, eu até então acreditava que a Saneago estava arrecadando na faixa de 17 milhões de receita na cidade de Anápolis, parece que ultrapassou os 20 milhões. São mais de 20 milhões por mês. Por mês. Eu ia perguntar por ano, por mês. De receita. Aí, uma coisa interessante que poucos dão atenção é, qual o valor do contrato, hein? Nós estamos falando, então, 20 milhões por mês, vezes 12, dá mais de 200 milhões. Isso, por mais de 20 anos, dá quanto? Mais de 4 bilhões de reais. 4 bilhões de reais, nós estamos aí falando, tratando do valor do contrato. Daí a importância da agência reguladora. A agência reguladora tem que estar estruturada, com condições, tanto na parte administrativa, de equipamentos, de pessoal, de conhecimento, servidores capacitados e compromissados para atender a população anapolina. Anápolis aí tem o censo, nós aproximamos dos 400 mil habitantes, não passamos, né? Mas aproximamos... Daqui a um mês a gente chega nisso. Daqui um mês aí, nós podemos ultrapassar os 400. É uma grande cidade, é uma cidade relevante no cenário estadual e no Brasil. É uma das 70 maiores do Brasil. As pessoas esquecem disso. Então, estamos entre as 70 maiores do Brasil. Nós temos, sim, relevância e importância. Base aérea está instalada. Olha o nosso polo farmoquímico. Então, Anápolis precisa ser respeitada, precisa ser atendida. E a agência reguladora está buscando isso. Esse respeito, esse atendimento a toda a população. Diariamente estamos na rua. Hoje nós constamos com 4 fiscais, um só carro, é verdade, mas 4 fiscais que
diariamente estão na rua, em todos os locais. Tudo que me chega, e aproveito a oportunidade de poder falar sobre nossa ouvidoria. Opa. Eu tenho visto que a população tem acompanhado o trabalho da agência reguladora, conhece já a agência reguladora, ainda muitos desconhecem, é verdade, mas inclusive agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre a agência reguladora, a necessidade sim de publicidade, sim. A necessidade de transparência, a população precisa conhecer, e também a nossa ouvidoria. Sabe da existência da agência reguladora, mas não sabe como entrar em contato com a agência reguladora. Talvez seja um dilema, quem recorrer, né? Inclusive a população precisa ser mais atenta, pesquisar, sim. Usar o Google, ligar no 156 e ligar na nossa ouvidoria, né? Nós temos uma ouvidoria, nós temos um telefone fixo 3902-1242 e também o 3902-1251. E também temos o WhatsApp, se eu não me engano, 996798053. Eu preciso confirmar isso aqui. É muito telefone, muitos dados, muitas informações. E a população, ela pode entrar em contato com nossa ouvidoria, registrar sua ocorrência, falta d'água. Enviar foto também ajuda. Enviar foto. Aliás, as fotos ajudam muito, até porque para as fundamentações, para possível aplicabilidade de multa. Quanto mais comprovações, mais fundamentação, aí é indiscutível a aplicação das multas. E, como falei, a agência reguladora não está atrás de multa, está atrás de resolutividade. Então, mas, como hoje já falei, para alguns da Saneago, nós não estamos em polos opostos. Nós não somos inimigos, nós estamos do mesmo lado, queremos caminhar lado a lado, mas não podemos nos furtar do exercício da regulação. Se for necessário aplicar multa, vamos aplicar multa. E o nosso WhatsApp, só confirmando, 996839076. População, entre em contato, nosso ouvidor, o Max, ele está pronto a receber as demandas e de imediato repassa as coordenadorias. Coordenadoria setorial de transporte, coordenadoria setorial de água, coordenadoria setorial de esgoto e coordenadoria setorial de coletas de resíduos sólidos. Inclusive, a agência reguladora também é responsável pela coleta de resíduos sólidos. E aí temos tido reclamação de falta e de coleta de lixo em alguns pontos. Inclusive, nós outrora já conseguimos atender uma demanda e a população jogando lixo em determinada área pública. A cidadania também é bom a gente pontuar. Aí tem que existir falta também, né? um pouco de cidadania, de educação. Às vezes é só pedir, só solicitar. Sim. E aí esqueci o nome da proprietária de uma farmácia, uma drogaria, entrou em contato, pediu um container, nós disponibilizamos um container para o local para acabar com essa poluição, né? Até porque aquele lixo ali pode sim, traz bichos, traz poluição, traz prejuízos à saúde dos moradores da localidade. Resolvemos o problema. Então nós precisamos de um diálogo com a população pode entrar em contato e a ouvidoria é a porta para tal diálogo. E criado pelo prefeito Roberto Nazi para dar vez e voz à população. A ouvidoria é a voz da população. Entre em contato, faz o registro, todos os registros viram processos e cada processo pode ensejar a aplicação de uma multa. E nós vamos multar. Tanto é que já tem 80 autos de infração sendo encaminhados e outros mais. Mas essa aí tem volta ou não? A volta é o pagamento de valores, né? A Saneago vai ter que pagar valores, ou assinar algum termo de TAC, por exemplo, um termo de ajuste de conduta, para resolver de vez a questão. Volto a dizer, nós não estamos buscando dinheiro, nós estamos buscando resolutividade. Inclusive, eu mesmo, na minha cabeça já idealizado, essas 80 multas se transformar em milhões, que tudo leva em consideração a receita bruta da concessionária no ano. A capacidade de pagamento. Isso. Claro. Então, eu tô vendo que vai passar os milhões. O que fazer com esses milhões? Para mim, eu preciso levar
uma missão minha de levar água, por exemplo, aos bairros que ainda não tem água. Fala-se que a Anápolis é universalizada. Digamos que é universalizada 99,9%. Mas aquele que não tem, para ele é terrível, por exemplo, né? o Jardim Promissão não tem água. Para quem sabe, Jardim Promissão não tem água. E uma das minhas metas é levar água para o Jardim Promissão. Então, esse milhão pode ser canalizado para levar água para o Jardim Promissão. Literalmente canalizado, né? Pode ser conduzido para levar esgoto ao bairro Bom Sucesso e adjacências, e também para o Leblon. Por que não? Esses moradores precisam do esgotamento. E com relação ao esgotamento, Anápolis não está universalizada. Nós temos 84% de Anápolis com a coleta e tratamento do esgoto, mas 16% não. E aí é só fazer as contas. Se nós temos aí 400 mil habitantes, vocês calculam 16% aí, que vai dar mais de 60 mil residências. E temos localidades que as pessoas têm fossa e, infelizmente, precisa contratar caminhão fossa toda semana. Aí é um prejuízo. Inclusive, nós fizemos visita a uma moradora na semana passada que já estava ali alegando, vou mudar daqui. Além do aluguel, eu tenho que pagar limpa a fossa. Não dou conta, eu não estou dando conta de pagar o aluguel, vou dar conta de pagar toda semana um limpa a fossa, eu não dou conta. Então nós precisamos levar benefícios, pensar. Inclusive, estou buscando discutir com a Câmara Legislativa, com os nossos vereadores, todas as ações, o que fazer, inclusive avaliando a questão do plano de saneamento. Tem lugares que não tem, mas não estão ainda incluídos no plano de saneamento, como o Leblon. Existe um plano de saneamento. Esse plano de saneamento, ele foca na universalidade da água e do esgotamento sanitário e as ações e obras da saneamento. E algumas não foram inseridas quando da criação. Uma delas, a falta de esgotamento no Leblon. Então vamos inserir. Não pode ser um plano estático, na minha visão não é um plano estático imutável, ele é mutável sim, inclusive quanto mais a Saneago arrecadar, mais ela tem condição financeira. Então por que a gente não pode fazer a inserção? Vamos discutir, estamos buscando discutir, inclusive com o prefeito Roberto Naves, buscando apoio dos deputados de Anápolis, inclusive hoje fiz convite para alguns deputados, alguns vereadores me acompanharem. Vamos ver quem aparece para essa reunião e a população pode acompanhar aí o compromisso dos nossos representantes aí com os interesses do povo de Anápolis. Esse é o papel da agência reguladora, é o meu dia a dia, desde de manhã, acordo cedo, inclusive pela manhã. Agora, com a operação Tapa Buraco, 1.800 buracos, estamos avaliando... Eu vi essa conta. Estamos avaliando como anda a produtividade das 3 equipes em Anápolis. A Saneago alega que 3 equipes é o suficiente, então nós estamos planilhando tudo. Há uma planilha, ela é alimentada diariamente, inclusive procuro repassar à imprensa, à OAB, a várias entidades organizadas, conselhos representativos da população, como o CONAMA, enfim, discutir com a população, acompanhar e demonstrar a Saneago se há eficiência, se não há eficiência, para que possamos trazer medidas satisfatórias, obras e serviços satisfatórios a toda a população. Bom, Robson, em relação a obras, olha que eu estou aqui em Anápolis há muito tempo, eu nunca vi tanta obra da Saneago como está tendo agora. Em vários bairros diferentes. Isso, acredito, seja positivo. Seja para resolver demandas, que Anápolis é uma cidade centenária, a gente, evidentemente, imagina que muitos problemas aconteçam. Então, positivo, estão trabalhando. Mas a reclamação, a grande parte é o quê? Faz o buraco e demora demais, até a massa asfáltica chegar. Teve ouvinte que relatou para mim, eu pude constatar também, de algumas tampas, eu não sei se a responsabilidade é a Prefeitura Saneago, mas é aquelas tampas de bueiro, onde ali funcionários sem acesso, né? Elas simplesmente foram colocadas ali há 4, 5 dias, elas estão até limpinhas ainda, mas os poucos carros que passaram em cima ali, elas esfarelaram já. Se puder levar essa demanda também, seria importante entender que tipo de material foi feito aquilo ali, porque é dinheiro público que está indo embora. E em breve, já que elas estão sendo destruídas assim, elas vão desaparecer, vai ficar o buraco. Não sei se chegou a você isso, mas várias pessoas me relataram e eu mesmo pude constatar. As obras são importantes sim, Anápolis está em crescimento, em franco crescimento, por sinal, e precisamos sim, a título
exemplificativo, nós tivemos aí um problema na Avenida Independência com o rompimento de uma adutora. Sim, e sim. até ser resolvido esse problema na adutora, né? Foi na quarta-feira, né? Na semana passada. Isso, quarta e quinta-feira. Rompeu na quarta-feira, depois rompeu na quinta-feira. Precisou se fazer um trabalho de 24 horas aí para poder a Saneago vir e fazer os procedimentos necessários na adutora. A Saneago ficou aguardando os procedimentos da empreiteira que está consertando. Da empreiteira, então. Que está consertando, fazendo o reparo ali da ponte, né? Precisou fazer o reparo para depois a Saneago vir com a parte dela. Sim. A partir daí, a adutora em funcionamento bombeia água para 2 reservatórios, CR Buritis e CR Flor de Lis. Então, aí vem o conhecimento. A adutora para o Buritis, ela tem 400 milímetros. Mas do Buritis para o Flor de Lis, ela tem 150 milímetros. Ou seja, ela demora um pouco mais. Logicamente que quanto maior a espessura do cano, mais rápido vai encher o reservatório. E aí nós questionamos, por que então você... E aí o Flor de Lis demora a receber água. Moradores do Summerville, moradores do Ibirapuera, Flor de Lis, eles demoram a receber água. Então, por que não amplia a espessura? Por que não 400 milímetros para o Flor de Lis? E aí, para nossa surpresa, ficamos sabendo, já tem aqui preparado mais uma rede de 150 milímetros, ou seja, já dá 300 milímetros. Essa é a ampliação. Ou seja, vai diminuir em 50% o tempo de espera da água. Isso a grosso modo, é um exemplo para que servem as ampliações. As ampliações são benéficas, além do que, quanto mais moradores em uma determinada região, num bairro, mais consumo d'água, mais utiliza-se o reservatório. Então, os reservatórios passam por manutenções, sim, constantemente, e dependendo do número de usuários, em qualquer interrupção de falta d'água, demora muito mais para que cada família receba água tratada. Então, quanto mais fortalecer a rede, quanto mais ampliações, melhor vai ficando para todos nós. Inclusive, podemos receber mais famílias, mais empresas, mais investimentos na cidade de Anápolis. Aí vem. Mas não dá para fazer a ampliação e não deixar tanta sujeira e tampar os buracos? Essa é uma das nossas demandas hoje, junto com o Ricardo Soavinski, em Goiânia, às 14h30. Por que as empresas não terminou ali a ampliação, tapa o buraco? Nós temos... tá seco, e aí, tá tranquilo. Isso está acontecendo, sim, é uma cobrança da agência reguladora. Eles concluem um bairro, Nossa Senhora da Badia, foi muita reclamação. Eles terminaram lá e já correram para outro bairro. E não tamparam os buracos, Nossa Senhora da Badia. Tem que tampar, ao ver da agência reguladora, e eu acho que toda a população há de convir, só poderia iniciar em outro bairro, terminado em outro. Ah, mas nós precisamos otimizar, ganhar tempo. Eu não sei se nós estamos ganhando tempo, nós estamos avaliando. Eu acho que nós não estamos ganhando tempo nenhum, porque eles estão em outro bairro, depois eles têm que voltar ali para tampar os buracos, para as ocorrências. Ah, então a população vai ficar sofrendo. A população dos bairros, por onde estão passando as ampliações, vão ficar sofrendo. Não é só buraco, não. É terra, é pedaço de calçada, muita sujeira nas calçadas. Nós temos fotos, temos filmagens, e nós estamos exigindo da Saneago e aplicando as multas, né? Sim. Aplicando as multas necessárias, e a Saneago muitas vezes vê a agência reguladora como inimiga. Volto a dizer, nós não somos inimigos da Saneago, nós só queremos ver o trabalho bem feito. Mas, se for o caso de ser taxado de inimigo, pela aplicação de multas, pelas cobranças, então nós somos inimigos. Eu acho que pai nenhum é inimigo de filho. Sim. Com raríssimas as exceções, é claro. Mas o pai ama o filho e de vez em quando tem que corrigir o filho. Isso é natural. Orientar. E a orientação passa pela correção. E é bom para Saneago. É o que nós estamos procurando, inclusive, demonstrar a Saneago. Às vezes algum funcionário, algum diretor, algum gerente não está cumprindo os horários
Inclusive, os diretores da Saneago ganham muito bem. Tem alguns mais de R$100 mil por mês, não é? Então, nós precisamos aí sim de atenção, de que ele cumpra os horários, pegue os processos de Anápolis e dê atenção. E eu tenho que cobrar por Anápolis, eu sei da importância da atuação da Saneago em todo o estado de Goiás, mas cabe à agência reguladora fazer a defesa de Anápolis. E explicar, e aí compete a Saneago explicar, nesse momento não dá. Agora, 1 ano com processo de calçada, sem nenhuma ação, aí eu acho que não cabe explicação alguma. Bom, em relação a reservatório, a gente estava falando, níveis de reservatório, como é que estão? Porque a gente está vivendo agora o período de seca, a gente espera para a retomada econômica que ela está acontecendo aos pouquinhos, mas vai acontecer, e sem água nada se faz. Como é que está a questão de reservatórios, caso volte tudo isso a pleno, enfim, o país gerar mais empregos, a gente precisar de mais água, Robson? Na minha visão, inclusive com pouquíssimo tempo à frente da agência reguladora, 2 anos, mas eu ouso fazer uma previsão de que Anápolis, agora em 2023, nós não teremos falta d'água. Choveu muito, é verdade, mas a população tem que entender também que Anápolis é uma cidade alta, acima de 1.000 metros de altitude. Aqui não temos grandes reservatórios, aliás, não temos reservatórios, salvo o reservatório do Ribeirão Caldas, que é a cargo da Codego Administração, e toda a água da chuva, da onde vem a água de Anápolis? A água de Anápolis vem a água da chuva, através do quê? Dos rios voadores, famosos rios voadores, quem estuda sobre meio ambiente sabe, é assim que funciona, chove, a água vem para Anápolis, e aí ela vai para o lençol freático e para o aquífero, e aí vai para as nascentes. Temos as nascentes, o Piancó, por exemplo, aí o Piancó é que abastece a cidade de Anápolis, tem alguns bairros, logicamente, que a água vem do Ribeirão Caldas, mas a maioria da cidade de Anápolis, Ribeirão Piacó. Então precisa do quê? Precisa de manutenção das nossas nascentes, fiscalização, preservação ali das nossas nascentes. Agora, a população precisa contribuir. Colaborar. Quando a população ela faz o calçamento interno das suas residências, quando ela concreta tudo, e ela, quando não deixa área permeável, ela prejudica a infiltração da água da chuva no solo. Daí a razão que a prefeitura criou uma legislação que todas as novas construções precisam do posto de recarga. O posto de recarga não é uma imposição burra por parte da prefeitura, não. Está pensando no fortalecimento dos nossos recursos hídricos. Isso é para garantir água para a cidade de Anápolis. Quando chove, a maioria da água vai para os ribeirões. E aí nós temos a questão dos desastres e toda aquela água, né? A água vai para o Antas e outros ribeirões e simplesmente vai embora de Anápolis. Parte dela infiltra no solo. E é essa água que atende a população de Anápolis. Temos água? Temos água. Nós temos água. Mas nós temos acompanhado que a população tem usado água em demasia. Daí nós precisamos contribuir, fazer nossa parte. Se podemos tomar banho aí em 10 minutos, que seja, tomemos banho em 10 minutos. Se podemos economizar água, e esse ano nós vamos intensificar a fiscalização com relação à lavagem das calçadas. Tem lei, tem que ser aplicada. Não pode lavar, não pode lavar. Nós precisamos pensar em economia, sim. Nós precisamos pensar no todo e não em partes, em grupos, né? De jeito nenhum. Nós precisamos, e aí muitas vezes somos mal compreendidos, assim como os fiscais de trânsito. Depois que você conhece a necessidade, os fiscais de trânsito são importantes, são de suma importância. Nós diariamente, e é um trabalho da agência reguladora também, o transporte público. Nós temos inúmeros ônibus que ficam paralisados, sem poder dar continuidade à viagem. Por quê? Porque é carro parado de um lado,
não havia carro parado do outro. É impressionante, E tá lá a placa, proibido parar e estacionar. Mas é só um minutinho, Robson. Não, mas é só um minutinho. E às vezes o minutinho é 5 minutinhos, 10 minutinhos, 15 minutinhos. E um exemplo clássico que eu gosto sempre de falar, parece até um pessoal mais granfino, ali em frente ao Coco Bambu. Ali em frente ao Coco Bambu, no residencial Gênesis, né, no edifício Gênesis, ali é um pessoal granfino, né, quem vai no Coco Bambu é um pessoal granfino. Mas eles param ali, tem uma placa, se a população verificar, tem uma placa ali de proibido estacionar, parar e estacionar. Mas ali parece que essa placa não serve para nada. Não, ali não se aplica, pois ali eles param, e eles fazem questão de ficar parado ali. E fala que é indústria de multa, né? É um pessoal granfino sem educação, né? E aí, será que granfino está associado? Para ser granfino precisa de educação? Porque se precisar, não são granfinos, então não. A população não respeita os limites de estacionamento, ônibus, às vezes. Na PAI, nós tivemos um grande problema na PAI. Tivemos que atuar na PAI, porque, inclusive, na PAI vão inúmeras pessoas aí com necessidades. E aí o ônibus leva essas pessoas e chega na PAI e não conseguia fazer conversão. Por quê? Porque o limite de 5 metros de estacionamento não era obedecido e o ônibus ficava travado. Chamamos a equipe do CMTT, o diretor Igor, o coordenador de fiscalização Max, para atuar. Aí vem alguns e falam, porque esse pessoal só sabe multar, esse pessoal é enjoar demais. Não, gente, não é assim. Mobilidade urbana precisa ser discutida, precisa ser compreendida. A população precisa ficar do lado, sim, das fiscalizações. Toda fiscalização criada tem uma importância. Não é para aborrecer o cidadão. Toda. Inclusive a vigilância sanitária. Por exemplo, pouca gente conhecia o papel da vigilância sanitária. Com o surgimento da Covid, aí deram importância aos agentes, os fiscais da vigilância sanitária. Né? Foram extremamente importantes. Mas antes da pandemia, da Covid, não, eram criticados e eram desconhecidos. Toda fiscalização é importante e busca trazer benefícios a toda a coletividade. E a população, para discutir qualquer assunto, ela tem que ter conhecimento, ela tem que estudar, porque senão nós vamos, inclusive, acusar amigos da cidade de Anápolis, pessoas que estão buscando fazer o bem. Eu, por exemplo, me sinto um amigo da cidade de Anápolis, porque diariamente é buscando trazer benefícios, obras, serviços, investimentos, melhorar o bem-estar e a qualidade de vida da população. E aí vem muitas vezes um ou outro me acusando de que eu não faço nada. Então esse é inimigo público da cidade de Anápolis. E eu me sinto amigo da cidade de Anápolis, e aí a importância da população estudar, da população se informar. E não se deixar levar por qualquer discurso demagogo e, às vezes, por fake news, por comentários jocosos e levianos. Bom, Robson Torres. O Robson é bom que vai emendando um assunto no outro. Para a gente encerrar, então, Robson, qual que é o maior desafio que você vê hoje em relação ao trabalho da agência reguladora daqui para o futuro? Porque é um trabalho que não cessa. O ideal seria nem precisar desistir. Tudo funciona perfeitamente. Vivemos na Suécia, na Dinamarca, na Finlândia, país nosso, tudo funciona. Mas tem uma outra coisa lá que não funciona. Mas aqui, qual que é o maior desafio que você imagina de hoje para o futuro, até para a agência de reguladora municipal, pós-Robson Torres também? Essa semente que vocês estão plantando, como ela vai frutificar para o futuro, Robson? Hoje eu diria que o maior desafio é poder dialogar com a Saneago. Estabelecer diálogo, então. Com a Urban, eu tenho conseguido um diálogo. Inclusive, ontem recebi a representante da Urban, a Rafaela, responsável por toda a parte administrativa e operacional, uma conversa de 2 horas, uma grande conversa, inclusive, com frutos. Já encaminhei orientações ao prefeito Roberto Naves. Né? Inclusive, fiquei sabendo pela própria Rafaela que a isenção do ICMS só falta a assinatura do governador. Ela me trouxe essa notícia lá, então eu vou checar,
pedir para o gabinete do prefeito checar se essa informação é verídica, porque precisa da isenção do ICMS para o transporte público para evitar qualquer aumento tarifário. Assim como verifiquei também, e foi a própria Rafaela que verificou, que já está empenhado para Anápolis recursos na ordem de 4 milhões para atender os estudantes. Os estudantes têm benefícios aí, têm reduções tarifárias e existem 4 milhões direcionados para Anápolis e só são usados 50%. E aí nós podemos, sim, tomar medidas para ampliar esse benefício, conceder a gratuidade total, então 100% aos estudantes. Então, com a Urban eu estou conseguindo diálogo, com a Saneago eu não estou conseguindo diálogo. Além do diálogo, informações. Eu tenho encaminhado ao presidente Ricardo Soavinski inúmeros pedidos de informações e eu já vi que é assim, ó, chega em Goiânia, eles não dão conta de responder, eles mandam aqui para Anápolis, para o gerente. Só que eles não dão autonomia para o gerente e nem informações. E ele fica meio perdido. Então eu preciso de informações, sim. E, por exemplo, supervisório. O supervisório é um painel que fica na ETA, que informa o nível de todos os reservatórios. É um painel em tempo real, como se fosse uma tela de televisão, apontando cada reservatório com os seus níveis. Alguns servidores da Saneago em Anápolis têm acesso a esse supervisório. Por que a agência reguladora não pode ter? Por que eu não posso saber em tempo real os níveis dos reservatórios? O que a Saneago tem a esconder de Anápolis? Eu represento a cidade de Anápolis. Cada usuário de água, cada um que precisa de esgotamento sanitário. Então, eu acredito, e o sistema de saneamento, conforme Constituição da República Federativa, Constituição Federal, de 1988, é obrigação do município. Nós somos o detentor do contrato. A Saneago é uma mera prestadora de serviço. Então, assim, nós vamos exigir que esse sistema supervisório seja disponibilizado. Exigir. Inclusive, hoje, o procurador-geral, doutor Carlos Alberto Fonseca, está marcado de me acompanhar, sim. Eu não estou buscando pelejas judiciais. Eu acho que a justiça já tem tanto problema, e é uma coisa administrativa que pode ser resolvida. E daí vem, hoje, na minha visão, o que eu mais anseio aí, em nome, eu acho que da agência reguladora, de toda a sociedade, é diálogo com a Saneago, e quando a gente criar regra, ela cumpra. Porque nós estamos criando uma regra, não para dificultar, mas para sistematizar, para trazer celeridade, eficiência. E está aí uma coisa que eu estou discutindo com a Saneago. A Saneago está mirando muito a celeridade. Muito a celeridade. Mas celeridade não quer dizer eficiência. Sim. Ela é celery. Tem até um ditado. Quem tem pressa come cru e quente. Ela está comendo cru e quente. Porque ela está sendo muito rápida, mas está deixando muito a desejar. Aconteceu ontem no bairro Jundiaí. Inclusive, prejudicando uma grande escola no Jundiaí. Ela correu. Na hora que ligou a adutora, arrebentou. Porque, ao meu ver, ela está indo com muita sede ao pote. Ela pode fazer, deve fazer, precisamos que faça, mas faça com qualidade e faça com eficiência, e não da forma como está fazendo. Tá certo. Mais uma vez conversamos com o Robson Torres, presidente da Agência Reguladora Municipal aqui da cidade de Anápolis. Vai ter esse encontro importante com o presidente Ricardo Soavinski. Depois traga notícias para a gente a respeito de como foi esse encontro, tá certo? Mais uma vez, então, muito obrigado, viu, Robson? E boa sorte, né? Que, enfim, a paz seja selada, lá se estabeleça esses parâmetros todos, tá certo? Tá certo. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, inclusive a oportunidade de falar um pouco sobre o trabalho da agência reguladora, a importância da agência reguladora, e aqui eu conclamo a toda a população a acompanhar o trabalho da agência reguladora, ligar na nossa ouvidoria, nos trazer informações precisas, inclusive, se possível, com fotos, com registro, com gravações, para que possamos efetivamente fazer a proteção e defesa dos usuários do saneamento básico e do transporte público.
Tá certo, então, mais uma vez, muito obrigado, a gente agradece a vocês e lembra que essa entrevista está disponível no nosso canal do YouTube também, programa Alto Astral do 14. Mais uma vez, então, muito obrigado. Clínica Radiológica de Anápolis, Arroz e Feijão Imperial, Geolab Genéricos, Hospital Evangélico Goiano, Uni Evangélica, Supermercados Atende Mais, Compensados Anápolis, Clínica Vacine, Produto JK, a arte do algodão, Farmácia Naturalis, Cicobi Unicentro Norte Brasileiro, Lages Vibracom, Porto e Pereira Hipercozinha Industrial, Rádio Imprensa 104,9 FM, Restaurante Barriga Cheia, Síntese Comercial Hospitalar, Ego Service, Vigilância e Segurança Privada, Maglif Uniformes, Pérola Distribuição, Crédito Contabilidade, Perícia e Auditoria, Laveste Lavanderia Hospitalar, Arroz Frito e Restaurante do Macarrão, Doutora Cristiane Santos, Endodontia, Cirurgia Parodontística e Traumatismo Dentário, Mamãe e Bebê Kids, Varejão das Fábricas, Clínica Alto Astral, Usa Arquitetura e Interiores, Fazenda Campo Largo, leite de qualidade, Arquivo Off, guarda e organização de documentos, Folhas, suplementos naturais, Droga Lúcia, economia serviço da sua saúde, Opção Ótica, Exclusiva Castor, um sonho de colchão, Centro Automotivo de Reparos Lacar, Cap Life, tratamento capilar, Dotes, tecnologia e comunicação, Saborearte, a arte de comer bem, Graça Falcão, doceria, Mega Estúdio, Única Curativos, tratamento de feridas e serviços de enfermagem e Colheita do Sul, vinhos, sucos e espumantes.